Vamos lá para o digital. Então, a onipresença digital. Então, a gente vai falar agora um pouquinho sobre e-books e audiobooks. O que é a principal situação que você tem que pensar nesse momento? Nós, da editora NPS, sim, a gente preza muito pelo livro físico, pela leitura do livro físico, porque tem uma série de vantagens você adquirir conhecimento com livros físicos. Mas, se a gente for parar para pensar enquanto negócio, a gente fala para o escritor também. Você tem que estar onde o seu leitor está. E hoje, o que as pessoas mais têm na mão? Um celular o dia inteiro, né? Então a pessoa está com o celular ali na mão, está andando no ônibus, está ouvindo alguma coisa, é o tempo inteiro, gente. Então, o que mais está se vendo também? O mercado hoje do audiobook crescendo. Por quê? Porque a pessoa está lá fazendo a sua academia com o fone de ouvido, ninguém sabe o que você está escutando. E muitas vezes, e tem muita gente que faz academia hoje ouvindo conteúdo. Está dirigindo o carro, ouvindo conteúdo. Né? Então, elas consomem esse conteúdo enquanto elas estão limpando a casa, lavando uma louça, fazendo um monte de coisa. E aí, quando você consegue colocar o seu livro em áudio, seja contratando uma voz, ou seja, gravando você mesmo, né? Que é uma dica muito legal, porque baixa o seu custo e você traz, e você imprime também a sua personalidade na sua voz, contando a sua história. Ou seja, aquela pessoa ouviu a sua voz contando a história, e ela chegou numa palestra, a primeira coisa que ela vai dizer assim, ó, eu conheço essa voz. Ou vai escutar alguém ouvindo algum vídeo seu da rede social e vai dizer assim, opa, eu conheço essa voz. Então você entende que você imprime a sua personalidade, você fortalece ainda mais a sua presença lá dentro da cabeça do teu leitor, né? Então, você ganha um público que, às vezes, o livro físico não alcançaria, né? Uhum. Sem contar que a gente está falando também, quando a gente fala de audiolivro, principalmente, a gente está falando também de acessibilidade, que é você permitir que pessoas com baixa visão ou pessoas que são cegas, que não enxergam, poder também acessar o seu conteúdo, né, Jeff? Exatamente, né? E vindo nessa linha do audiolivro, como você falou, a gente também tem a questão do papel estratégico do e-book, né? Tanto do e-book quanto do audiolivro. Mas do e-book, né? Tem muita gente que fala assim, mas o e-book, se eu vender, não vai concorrer com o meu livro físico? Não, não concorre, porque ele é uma porta de entrada mais barata e rápida. O livro digital ele cruza oceanos sem frete e sem logística. Você coloca numa plataforma digital e você vende. No entanto, todavia, você precisa entender que você colocar ele lá na plataforma digital, colocar lá na Amazon, ele não vai se vender sozinho. Se você não se posicionar como autor daquela história, se você não motivar e conscientizar as pessoas para poderem fazer a leitura do seu livro ou adquirir o seu livro, não adiantou colocar lá, sabe? E aí ocorre o que a gente chama de um efeito funil. Publiquei meu livro, meu e-book, lá na plataforma, seja na Hotmart, na Amazon, qualquer outra plataforma que você queira, o leitor te conhece por uma promoção do e-book, adora a sua história e depois compra o livro físico, só para ter na estante como um item de coleção. Que a gente já falou em outras lives e eu falei há poucos minutos atrás, sobre essa questão de você usar o seu livro como um meio para alcançar as pessoas. Talvez seja mais complexo de você vender o livro físico porque as pessoas não te conhecem. Talvez você não tenha um investimento para fazer inicialmente. Faça por e-book, faça a venda de livro digital, mas tanto no livro físico, quanto no audiobook, quanto no audiolivro, quanto no livro físico, se você não se posicionar, lamento. Tem gente que acha que se colocar na Amazon o livro vai vender. Não vende. Se você não se posicionar, se você não aquecer essa audiência, se você
não estiver alinhado com a proposta do seu livro, com o seu propósito de vida, que é transmitir esse conhecimento, ou acontecer, não vai vender, eu estou aqui ainda. E aí o que acontece, tá? Você tem que entender que as pessoas compram de pessoas. E aí outra questão que você tem que entender, um formato alimenta o outro. O e-book alimenta a compra do livro físico, porque as pessoas começam a te conhecer, você gera valor na vida dessas pessoas, elas compram o seu e-book, e aí, com base no seu e-book, elas vão querer comprar o livro físico para ter ele como um item de colecionador. E é o ciclo perfeito de descoberta da sua audiência, dos seus leitores, com a fidelização. Nós tivemos, já falamos da Maria Daiana, que começou vendendo, que tinha a ideia de vender poucos livros, 30 livros, e já vendeu quase 300 livros. E o que ela quis com isso aqui? Ela começou a vender para pessoas que ela jamais imaginava. Por quê? Porque ela começou pequena, ela começou trabalhando o posicionamento dela para ela estar aonde? Para ela estar hoje finalizando a escrita do segundo livro e as pessoas já querendo comprar o livro dela. Ela não começou por e-book, fez por livro digital, físico, mas o movimento desse e-book, do papel estratégico do e-book, ele é só uma isca para que as pessoas comprem o seu livro digital, se você fizer o planejamento e traçar corretamente o que você quer com o e-book, né? Se você tiver como é que eu vou dizer assim, uma linha tênue, se tiver um plano para seguir, fazendo com que a sua audiência adquira o livro o digital, o e-book, como um parceiro, uma escada para depois ela comprar o seu livro físico. Se você tiver um plano de voo, se você tiver um plano estratégico para isso aconteça, se posicionar, naturalmente isso vai acontecer, né, Gisele?